métodos para contornar objeções na venda de seguros. A palestra será ministrada pelo senhor Francisco Antiqueira, a quem eu passo a apresentar neste momento, formado em administração de empresas pela Universidade de Guarulhos. Tem pós-graduação em comunicação e marketing pela FMU. Trabalhou por 12 anos como especialista em seguros e previdências da Sul-América, colaborando com a área de produtos, técnica, operacional e comercial, palestrando para os corretores em 16 estados brasileiros, detentor do selo CPA 20 pela Ambima desde 2019 e há 3 anos é sócio da MG Prime Corretoras de Seguros. Vamos ouvir, senhoras e senhores, neste momento, o senhor Francisco Antiqueira. Salva de palmas! Bom dia, pessoas! Vocês podem fazer melhor do que isso. Bom dia, pessoas! Aê, garoto! Will, muito obrigado pela apresentação aqui. O Will é meu professor, gente. Eu tenho que pegar uma moral com ele aqui, tá? Então, uma salva de palmas para o Will aqui também. Isso aí. Bom, o Will já me apresentou, mas só que eu vou apresentar aqui também a nossa corretora, né? Que mulher linda, né, gente? Ganhar uns pontos em casa, né? Bom, a nossa corretora, a MG Prime Corretora de Seguro, começou as suas atividades há 20 anos atrás, quando a minha sócia, a Marileide, começou o trabalho porta a porta, vendendo planos de previdência para médicos, principalmente em clínicas e também postos de saúde, tá? Depois ela passou a também trabalhar com de vida e outros ramos. Hoje ela está se especializando cada vez mais em seguro-saúde e também parcerias. O Will já me apresentou, tá certo? Estou há 3 anos junto com ela, aqui no estado do Rio Grande do Norte. No que eu acredito? Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então viva o que eles sonham. E também que levar proteção financeira à família de seus clientes é um trabalho social por parte do corretor de seguros e previdência. Agora, seguinte, qual a minha missão aqui hoje? A minha missão aqui hoje é incomodar você. E eu digo o porquê que eu quero incomodar você, só um minutinho que eu já digo. Hoje estão presentes corretores de seguros, também funcionários de seguradoras e assessorias, correto? Ok. Então, o que nós somos? Somos consultores, analistas de risco, administramos contratos de seguros, renovamos seguros, somos vendedores. Agora, em uma única palavra, o que nós somos também? Alguém se arrisca? O quê? Primeira vez que eu ministro essa palestra e alguém acerta de cara. Alguém, por um acaso, aqui não se identifica como empresário? Alguém aqui não se identifica como empresário? Pois passe a se identificar. Porque só o empresário consegue se incomodar o suficiente para não sumir do mercado. Por que não sumir do mercado? O melhor exemplo que eu posso passar para vocês é o dessa empresa aqui, a Blockbuster, que era a maior empresa do mundo de aluguel de fitas e também de DVDs, quando ele surgiu, de filmes. Certo? E entre os anos de 1999 até 2001, ela teve inúmeras oportunidades de comprar esta empresa aqui, enquanto ela estava nascendo ainda, o Netflix. E, por não acreditar que ela poderia ser incomodada por alguém, ela deixou a oportunidade escapar. E aí, o que aconteceu com a Blockbuster? Alguém lembra? Desapareceu. Porque os empresários que comandavam a empresa não se incomodaram o suficiente em querer diversificar os seus empreendimentos.
A Netflix, então, ela veio crescendo, 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 ela não ficou parada. E a partir do momento em que ela simplesmente se acomodou como líder de um mercado que ela mesma criou, que é o de streamings, o que aconteceu? Ela tomou concorrência e já não é o maior player do mercado dela. Ela já está tomando concorrência pesada e nos próximos 2 anos ela vai ter que se reinventar se não quiser desaparecer. Porém, contudo, entretanto, um dos maiores exemplos que eu digo sobre se incomodar é esse aqui, do Google e do YouTube. Quando o YouTube apareceu, quando deu 2 anos do seu funcionamento, ele propôs ao Google uma fusão não, compra, que o Google o comprasse por uma bagatela de 2 bilhões de dólares. E o Google viu a oportunidade e fez o quê? Mesmo sendo uma empresa que já estava consolidada como a maior empresa de busca pela internet do mundo, ela fez o quê com o Google, com o YouTube? Comprou a empresa por 2 bilhões de dólares. Hoje, o YouTube fatura para o Google 2 bilhões de dólares por mês. Tá certo? Outro motivo pelo qual você deve se incomodar e se sentir um empresário, sabe qual é? Águia voa com águia e pardal é presa. Ok? Enquanto as cortinas se abrem para a nossa devida apresentação, eu gostaria que, só quando eu disser, que você olhasse para o lado, para um corretor de seguros, e dissesse a ele que ele é um empresário, que olhasse para um funcionário de uma seguradora ou de uma assessoria e dissesse a ele que ele é um intraempresário, mas fale com vontade para ele entender que ele é isso. Pode falar para o colega do lado. Não estou ouvindo daqui. Fale com vontade para ele ouvir. Todos vocês são ou empresários ou intraempresários, ok? 5 passos para contornarmos objeções. Bom, eu estou aqui para incomodar, né? Eu já avisei logo de cara, né? Vocês sabem qual é, com toda certeza, a maior objeção de um cliente? Você. Você é a maior objeção que um cliente pode ter. Por que você é a maior objeção que um cliente pode ter? Isso em qualquer ramo, não estou dizendo somente no ramo de seguros, tá bom? Porque na maioria dos casos, o cliente pode não te conhecer, ou se ele te conhece, ele pode não enxergar determinadas coisas que o façam aceitar que você é a pessoa ideal para oferecer aquele produto. No nosso caso, um seguro, um plano de previdência, consórcio ou outros do nosso ramo. Tá certo? O que nós temos que fazer para mudar isso na cabeça dos nossos clientes? Em primeiro lugar, se pergunte, o que muda na vida do meu cliente quando ele compra algo de mim? Repitam comigo, por favor. O que muda na vida do meu cliente quando ele compra algo de mim? O cliente, ele já pensa exatamente isso quando você está ali na frente dele fazendo uma consultoria. O que vai mudar na minha vida se eu comprar algo dessa pessoa que está na minha frente? Então, por isso, grandes dicas que eu posso te passar é o seguinte. Leve ao teu cliente segurança. Fale com segurança sobre aquele assunto com o qual você foi tratar com ele. Já que foi falar de seguros, já que foi falar de previdência, olha, parece que até combinou, né? Foi falar de consórcio, fale com propriedade. Leve a proteção ideal para aquela pessoa, empresa ou família. E por último, isso aqui é preço? Não. Gere valor. Gerou valor, você estará garantindo, com toda certeza, 50% da venda. Então, no final das contas, o que você deve vender em primeiro lugar? Você. Venda a você
o seu serviço, segurança, a sua autoridade no assunto, proteção e o seu valor. O valor que você pode agregar na vida dessa pessoa. Ah, outra coisinha. Se você quiser postar isso daqui, fique à vontade. Só marque o @ do Syncor RN e também da MG Prime Corretora, tá bom? Fique à vontade. E siga a gente também nas nossas redes sociais. Segundo passo. Este é o órgão do corpo, do corretor e também do securitário, do assessor, que mais deve ser utilizado no momento em que estivermos fazendo uma consultoria. É o nosso ouvido. E também os olhos. E também os olhos. Por quê? Por que isso é legal de ser alertado? Às vezes, no âmago de queremos vender, fechar um negócio, nós acabamos falando demais. E o cliente se perde. Nós mais vendemos quando, primeiro, nós ouvimos o cliente, observamos a reação deles e sabemos também fazer as perguntas ideais nos momentos corretos. Então, corretor não fala, securitário não fala. Nós ouvimos, observamos e fazemos as perguntas corretas. Deixa eu só voltar aqui. Nós aceitamos, até mesmo em primeira instância, nós aceitamos os mitos que os clientes têm em relação aos seguros. Nós vamos falar sobre mito no final, mais para o final, tá? Nós não respondemos de bate-pronto. A gente tem que ter inteligência emocional suficiente para não respondermos de bate-pronto aquilo que nós sabemos que não é correto o que ele está pensando. Mas só no final a gente vai explicar com sabedoria e usando até mesmo exemplos ou analogias. E tomarmos cuidado para não esbarrarmos em objeções acidentais. Existem as objeções reais e as acidentais. Objeções reais é quando o cliente ele está entendendo o motivo da tua visita, ele está entendendo o que está acontecendo ali. E as acidentais, ele não entendeu nada. Você está falando sobre previdência, está na cabeça dele ainda de estar falando sobre conta poupança. É um exemplo. Você foi lá falar sobre essa para quem trabalha muito com DIT. Você está falando sobre diária por incapacidade temporária e na cabeça do cliente ainda está figurando seguro de vida, cobertura por morte. Por quê? Porque talvez no passo anterior você falou muito sobre a cobertura de morte, em vez de escutar o cliente enquanto ele queria um DIT, ok? Sistema rápido e devagar. Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo e também vencedor do Prêmio Nobel em Economia. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. O ser humano, ele tem pensamentos racionais ou irracionais na maior parte do tempo? O que vocês acham? Quem está com vergonha de falar, pode falar. Racionais ou irracionais? Perfeito. O Daniel aqui, ó, esse Daniel aqui, na palestra anterior, ele adiantou totalmente esse assunto aqui. Os seres humanos, 95% do tempo, têm pensamentos, o que nós chamamos, na verdade, de acordo aqui com a obra do Daniel Kahneman, de pensamentos rápidos, pensamentos intuitivos. São os pensamentos que tomam a decisão rápida. Oi, tudo bem? Bom dia. Você quer comprar um seguro de vida? Não. Por que isso é legal a gente saber? Porque 5% do tempo é que o nosso cliente vai ter pensamentos devagares, que são os pensamentos cognitivos.
E são esses tipos de pensamentos que são ligados por demanda. Nós temos que acalmar o nosso cliente, trazer ele para o nosso lado, fazê-lo entender o motivo da nossa conversa, para aí sim ele começar a raciocinar junto conosco do porquê que o produto que nós estamos levando para ele é importante para a vida e para a carreira dele. Nós não estamos mentindo em nenhum momento. Um seguro de vida com cobertura de DIT pode salvar ele. Um plano de saúde corretamente aplicado vai ajudá-lo. Um plano de previdência vai ajudar ele com investimentos e lá na frente. Só que ele pode não estar preparado para entender isso. Então, nós temos que fazer com que ele entenda. Nunca se esqueça, o seu cliente não é você e certamente não pensa igual ou na mesma velocidade que você. Portanto, trabalhe no ritmo dele para que você seja compreendido. Eu gostaria que, por favor, todos vocês lessem essa próxima frase comigo. Vamos lá? Meu cliente não sou eu e certamente não pensa igual ou na mesma velocidade do que eu. Portanto, eu tenho que trabalhar no ritmo dele para que a consultoria e a venda fluam. Ok? Quarto passo, identifique a necessidade. Pessoas, o básico bem feito do negócio é o seguinte. Produto é uma coisa, necessidade é outra coisa. Francisco, o que é que você está falando? Seguinte, seguro de vida. A maioria das pessoas contratam um seguro de vida ou para proteger um familiar, um ente querido, para se proteger por conta de doenças ou de um acidente permanente, ou por conta daquela velha e boa cobertura do DIT. Certo? Agora, você vai conversar com o cliente sobre, ele tá querendo proteger o salário dele, proteger o bolso dele, com a cobertura DIT, e você está falando sobre a cobertura de morte, você vai ligar a conversa com ele? Provavelmente não. Portanto, a gente vai voltar um passo anterior, a gente teve que ter ouvido ele, para a gente poder determinar direitinho que, o produto ele tem tudo isso. Mas e qual que é a necessidade do cliente? A gente está aplicando aqui? Não, né? Outra coisa também que a gente tem que ver é que, eu não vou entrar em cada um aqui, em cada assunto aqui, porque o tempo também não permite, mas para cada fase da vida, existe uma necessidade diferente para contratar um seguro de vida. E cada fase da vida, você pode também tratar isso com o cliente para poder ligar o sistema cognitivo dele. Tá certo? Jovens não vão dificilmente escutar sobre a cobertura de morte, mas podem escutar sobre o DIT. Ok? Produto é uma coisa, necessidade é outra. Falando sobre previdência. Na maioria dos casos, as pessoas adquirem um plano de previdência por quê? Para não serem os 99% que o Daniel falou, passar necessidade na aposentadoria, fugirem um pouco da cobrança do imposto de renda, ou então trabalhar com investimento. Ok? Aqui é a mesma coisa, necessidade. O cliente está querendo falar de uma forma de investimento e você está falando sobre aposentadoria. Você vai conversar com essa pessoa? Dificilmente. Produto é uma coisa, necessidade é outra. E também lembrando que para cada fase da vida, você pode ligar a conversa, você pode ligar a cognição do cliente para fazer com que ele te escute. Ok? Falando sobre planos ou seguro-saúde, por que uma pessoa geralmente contrata esse tipo de seguro? Diversificação de profissionais médicos, diversificação de clínicas, hospitais e laboratórios, ou para economizar dinheiro.
Agora, veja bem, você está oferecendo para ele um plano barato e ele está falando de um plano que tenha o Albert Einstein e o Sírio-Libanês lá em São Paulo. Você vai ligar com essa pessoa? Provavelmente não. Correto? Então, de novo, produto é uma coisa, necessidade é outra. Cada fase da vida também, a pessoa quer escutar pediatria por conta dos filhos dele. E você está lá falando sobre benefícios para a terceira idade do plano de saúde. Você vai ligar com essa pessoa? Não vai. Ok? Então, tomar muito cuidado. Por fim, vejam bem, se nós tivermos a capacidade de nos vendermos, se nós tivermos a capacidade de ouvir o cliente, se nós trabalharmos a necessidade dele, talvez, e somente talvez, não chegue às dúvidas pontuais, às objeções, que é aquilo que dá medo na gente, que é o que trava muito a venda. Tá certo? Mas, se chegar a esse nível, o que tem que acontecer? Nós temos que saber responder. Quando nós formos responder, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser simples, objetivos, observar o cliente enquanto estamos falando, observar a reação dele para aquilo que estamos respondendo. Temos que responder com segurança, com propriedade, temos que gerar valor e temos que ir direto ao fechamento do negócio. Correto? E sempre, claro, quebrando mitos que muitas pessoas têm com relação aos nossos produtos. Porque tem muito mito que as pessoas têm. Eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, com seguro de vida. Francisco, jovens solteiros ou casais sem filhos não precisam de seguro de vida. Tem colegas que travam quando uma pessoa fala isso. Sendo que uma ou duas coberturas do seguro de vida é pensando na morte. Todas as outras coberturas é para a pessoa em vida. Diária por incapacidade temporária, invalidez por acidente, invalidez por doença, doenças graves. Então, um jovem ou casais solteiros precisam sim de um seguro de vida, desde que você aborde exatamente aquilo que ele está precisando naquele momento. E só para lembrar também, pessoas que mais sofrem acidente de carro, na verdade, a segunda faixa que mais sofre, são pessoas entre 18 até 30 anos de idade. Isso aqui de acordo com o DENIT. Ok? Departamento Nacional de Trânsito. Eu não contrato um seguro de vida, Francisco, porque os meus beneficiários terão que pagar imposto de renda na hora de receber a indenização a qual tem direito. Quem nunca escutou isso, por favor? Sobre imposto de renda na hora de receber um seguro de vida. Tem gente que trava com relação a isso. Presta atenção no valor que eu vou gerar com essa pergunta que você pode devolver ao cliente. O senhor sabia que tudo isso aqui que o senhor tem, a sua casa, o seu carro, o seu escritório, se o senhor vier a faltar, tudo isso daqui entra em inventário. Só tem duas coisas no Brasil que não entram em inventário: seguro de vida e previdência complementar. E detalhe, o senhor recebe em 30 dias sem cobrança de imposto de renda. O senhor sabia disso? Com uma única pergunta, eu gerei valor para ele e ainda falei de 2 produtos diferentes. Quebrei um mito, falei de 2 produtos, coloquei propriedade na mesa e fui útil para ele. Ok? E só para lembrar, coberturas que você recebe em vida também são pagas em até 30 dias, sem cobrança de imposto de renda. Falando sobre previdência.
Eu já possuo a previdência pelo INSS. Se eu pagar essa outra previdência, eu vou pagar duas. Gente, de acordo com o Daniel, o que ele colocou aqui antes, o que significa INSS mesmo? Não ouvi daqui. Boa. Como o Daniel também adiantou, 99% dos aposentados no Brasil ou continuam trabalhando, ou dependem de parentes, ou de caridade. Então, você pode colocar isso para o seu cliente. O outro ponto, previdência complementar, você não paga, você contribui. Você contribui. É tirar do seu bolso A, passar para o seu bolso B. Esse dinheiro vai voltar para você lá na frente, corrigido e rentabilizado. Quebramos um mito, geramos valor ao cliente. As taxas oferecidas pelas seguradoras são muito altas. Tem muita gente que, infelizmente, fala isso ainda. Agora, a taxa que eu mais vejo alta por aí hoje é de 2% ao ano. Tem taxa que chega aí às... Eu coloquei aqui 0,6% ao ano, mas é mentira. Já tem seguradora oferecendo fundos excelentes a 0,4% ao ano. Quando nós estamos falando de 0,6% ao ano, nós estamos falando de 0,0023% ao dia. Isso significa falar para o cliente, se alguém quiser depois saber como é que eu fiz o cálculo do que eu vou falar, me procura lá fora. Tá? Mas é falar para o cliente o seguinte, o senhor paga 8 centavos para ter uma rentabilidade de R$2 por dia. O senhor paga 20 reais por mês para ter uma rentabilidade de R$200 por mês. O senhor paga 160 reais para ter uma rentabilidade de R$4.000 ao ano. Coloque em número para ele. O quanto é o pequeno que ele pagou em relação ao rendimento que ele vai ter. Ok? Falando só rapidamente aqui sobre seguro de saúde, não contrata um plano de saúde, pois não quero pagar a vida toda e quase não usar. Uma vez nós fechamos um negócio mostrando uma propaganda que nós fizemos, que é um caso real, que era essa nota fiscal aqui. Uma pessoa, uma mulher, por conta de um parto, pagou R$13.300. R$13.300. Isso significa 3 anos e meio de um plano de saúde para uma pessoa entre 34 a 38 anos. Ela pagou de uma vez só o que poderia ter pago em 3 até 4 anos em um plano de saúde que iria ajudá-la nesta ocasião e em outras ocasiões também. Ok? Então, já que ela falou aqui sobre preço, vamos falar de preço com ela também? Ok? Tenho medo de me consultar e descobrir que tenho uma doença. Tem pessoas que estavam aqui justamente porque o cliente falou de um medo dele. Se um cliente vier para cima de mim falando de um medo dele, eu agradeço. Por quê? Porque isso significa que ele está confiando totalmente no meu trabalho. Uma pessoa que abre um medo para você, significa que ele já enxergou o valor e está te vendo até mesmo como um amigo. Então, já que ele falou sobre o medo, um medo dele, devolva com medo também. Já pensou se por um acaso você faz um exame e descobre que tem uma doença grave e vai depender só do SUS para se tratar? Eita, foi dar uma facada no coração e girar, hein? Outra coisa também, a gente tem que reconhecer que ele pode ter outros tipos de medo, não somente esse. Como, por exemplo, ele reconheceu que está envelhecendo, é um medo. Tem que gastar dinheiro, aceitar que precisa de cuidado de terceiros. Pode ser por isso que ele esteja com medo, ok? E chegando aqui, talvez, ao ápice da nossa entrega, eu gostaria que, por favor, vocês apontassem o leitor de QR Code para cá, porque nós vamos dar o nosso brinde a todos os senhores corretores e também seguradores. O que seria isso?
seria um pequeno manual rápido e fácil de ler, que vocês vão poder utilizar como insights para publicações nos seus canais digitais e também para poder falar com seus clientes no dia a dia. Como cada seguro protege você e o seu dinheiro. Estamos dando aqui um belo de um brinde, um trabalho muito bem pensado, com carinho, com amor por nós. Assim, olha, isso aqui a gente suou para ter, para pensar, colocar numa linguagem lúdica, para que o seu cliente também entenda a necessidade de ter seguros. Para isso, você só precisa apontar o QR Code, preencher o questionário que aparece aí para vocês. Vocês têm que colocar o e-mail de vocês, porque esse material chega no e-mail de vocês. E, por último, eu não sei se vocês já conseguiram acessar aí, tem uma pergunta. Tem uma pergunta aí que está dizendo assim: qual é a maior objeção que você tem na hora de fechar um plano de previdência ou um seguro de vida? E eu gostaria, sinceramente, vocês também respondessem essa questão. Qual é a maior objeção que vocês tomam? Ou qual é a maior dúvida que vocês têm sobre esse produto? Tabela progressiva, tabela regressiva, imposto de renda, cobertura de risco, quando oferecer um PGBL a um VGBL, cobertura de DIT, doenças graves, fundos de investimento, composição de carteira, perfil de investidor, conservador, moderado, agressivo, como identificar. Eu gostaria que vocês preenchessem isso. Por quê? Vou dizer para vocês qual é a finalidade da MG Prime Corretora. Eu, como trabalhei mais de 6 anos como palestrante, ensinando corretores. Gente, é isso que eu sei fazer. É ensinar e levar conhecimento. Nossa, foi até redundante. Eu gosto de ensinar corretores. E nós queremos fazer com que todos os corretores aqui, primeiramente do Rio Grande do Norte, alavanquem suas vendas com seguro de vida e previdência complementar. Nós vamos ajudá-los. E nós queremos que, primeiro, vocês nos ajudem. Nos digam quais são as suas maiores dúvidas. Nosso objetivo final, criar o maior workshop de seguro de vida, previdência complementar e investimentos ligado à previdência do estado do Rio Grande do Norte. E um dia também será o maior do Nordeste. Então, eu agradeço vocês nos ajudarem. Já conversamos com o Jax, não sei, já conversamos aqui com a Alice. O Sincor irá nos ajudar. Nós vamos bater um papo sobre isso também, tá? Se vocês não conseguirem baixar agora, depois, eu e Marileide estamos com o QR Code, nós vamos estar ali fora, nós não vamos fugir, nós vamos ficar aqui até o final, nós vamos estar aqui no evento. Procurem a gente, baixem o material, nos ajudem com essas perguntas. Vamos criar o maior evento de vida e previdência do Nordeste. Ok? E para concluir, eu quero passar aqui também um recado para vocês. Alguém já viu a figura desta pessoa que está aqui na tela? Eu vou adiantar para vocês quem é. O nome dele é William Bill Porter. A vida dele foi retratada num filme chamado De Porta em Porta. Ele era um vendedor de produtos de higiene para lares, e ele tinha diversas dificuldades físicas. Não conseguia falar direito, tinha dificuldade de locomoção e também tinha dificuldade em um dos braços. E aí ele sempre tentou trabalhar, ele gostava de ser vendedor, tentou ser vendedor em diversas empresas, e quando viam a condição física dele, nos anos 50, nos anos 60, piorou lá nos Estados Unidos,
Aí batiam muito a porta na cara dele. Um dia ele tomou coragem, chegou numa empresa e falou o seguinte: me dê a sua pior rota de vendas, porta a porta, e pronto. Aí o gerente comercial pegou e falou: para eu não ter que ver mais ele, eu vou dar a pior rota, onde ninguém compra, todo mundo bate. Aí ele vai ver, vai tomar um choque de realidade e não volta mais. Pronto. Deu para ele o manual com os produtos, fotografia dos produtos. Vá lá vender, William, vá lá, vá lá. William tentou. Depois de 10 anos, ele já era o maior vendedor daquela empresa. Com a pior rota, sem poder falar direito, sem poder andar direito e ainda sem poder levar os produtos até a casa das pessoas direito. O que ele tinha que as outras pessoas não tinham? E o que nós podemos aprender com ele? Ter paciência, persistência e disciplina. Não deixar com que o orgulho tire ele do caminho do sucesso. Ele teve que deixar o orgulho de lado porque ele não gostava de depender das pessoas. Só que chegou um momento que ele não conseguia levar os produtos para o lar de quem comprava os produtos dele. Aí ele teve que contratar uma pessoa, ele teve que deixar o orgulho dele de lado. E aí eu gostaria de fazer um grande pedido aos senhores. Muitos dos senhores são especialistas em 1, 2 ou 3 tipos de seguros. Eu mesmo sou especialista em seguro de vida, previdência, seguro-saúde, mas eu pouco conheço sobre auto, residencial, pouco conheço sobre frota, tá certo? E quando eu preciso, eu peço ajuda. Eu peço ajuda, mas não perco um cliente. Eu não deixo com que o orgulho me atrapalhe. Eu levo proteção a quem tem que levar. Então eu gostaria que os senhores virassem para o lado e para o outro e dissessem: se eu precisar, você me ajuda? Se eu precisar, você me ajuda? Vira para o lado e fala: se eu precisar, você vai na visita comigo? Se eu precisar, você vai comigo? Se eu precisar, você me apoia? Ótimo! Cultive bons relacionamentos. Passe uma boa imagem. Entenda que cada cliente é único e cada um tem suas necessidades. Foi o que nós muito falamos aqui hoje. Resista às adversidades. Goste do que faz e o sucesso será a consequência. Se estiver com medo, gente, vai com medo mesmo. Ou então peça ajuda. O seu colega do lado vai te ajudar. Eu vou te ajudar. Alguém vai te ajudar. Sorte é apelido. O verdadeiro nome do sucesso chama-se... Não ouvi. Quem vai se dedicar? Quem vai se dedicar? Vende mais, quem se prepara mais, quem se motiva mais, quem se relaciona mais, quem oferece mais. Se você não oferecer um produto, um seguro, porque você não conhece, você está deixando de vender. E aí quem é que está vendendo? Quem é que está vendendo? O banco. Quem é que está vendendo? O banco. Mas não são vocês. Vocês estão perdendo cliente porque não estão oferecendo. Vira para o colega do lado e fala: eu vou te ajudar. Vira para o colega do lado e fala: eu vou te ajudar. O nome desse cara aqui, está aqui já. Há 100 anos atrás, exatos 100 anos atrás, um jornal americano disse para ele que ele não tinha imaginação. Um jornal americano disse ao Walt Disney que ele não tinha imaginação, há exatos 11 anos atrás. Depois que ele escutou isso, ele criou o rato, ele criou o pato e criou diversos outros personagens. Criou um estúdio de animação, se tornou referência no ramo dele, e aí ele se acomodou? Não. Criou o maior parque de diversões do mundo, que resiste até hoje. E a empresa dele, até hoje, 100 anos depois, segue a filosofia dele. Não é à toa que a empresa dele acabou de passar a Netflix num ramo que foi a Netflix quem criou.
Seguiu a filosofia de ficar parado? Não seguiu, não é mesmo? A frase que esse homem tinha era a seguinte: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Um dos nossos maiores comunicadores, que foi o Chacrinha, ele dizia uma coisa: nada se cria, tudo se copia. Então eu copiei uma frase dele e digo o seguinte: eu vou atrás do difícil porque no fácil sempre tem fila. Minha gente, obrigado. Francisco Antiqueira, ele disse que vende mais quem. Vamos lá, aquelas palavras? Vende mais quem. Volta os slides para a gente ver. Vende mais quem se. Aqui. Quem se prepara mais, quem se motiva mais, quem se relaciona mais, quem oferece